Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a criar do zero um dash de trilha de carreira no Looker Studio. Caso você ainda não seja inscrito no canal, solicita sua inscrição e que você ative o sininho. E caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos explicar como o painel está funcionando e depois vamos ao passo a passo de como você vai montar esse painel. Esse painel consiste da seguinte forma: a gente tem aqui três espaços, né? O primeiro espaço seria uma espécie de capa, onde você pode colocar o que você quiser e até colocar vídeos para explicar como o usuário vai utilizar a ferramenta. Você tem aqui o mapa de carreira, onde você vai mostrar as possibilidades de evolução profissional para o usuário dentro da sua empresa. E aqui nós temos as descrições de cargo, onde você tem nome do cargo, missão, as responsabilidades do cargo, requisitos, experiências e habilidades, né, caso a sua empresa trabalhe dessa forma, onde você pode filtrar o nome do cargo. Então, por exemplo, eu quero ver a descrição de cargo do analista administrativo júnior. Então você vai clicar, vai esperar o carregamento e aí você vai ter essa descrição de cargo. Num outro momento, a gente tem também o comparativo de cargos. Então, poxa, para o momento de feedback, uma pessoa em transição de carreira, você pode levar a pessoa para essa página e ela vai ter descrições de cargos de dois cargos ao mesmo tempo. Então, eu quero comparar, por exemplo, o analista administrativo júnior com o analista administrativo pleno, tá? Para que a pessoa ali consiga ver o que ela tem que mudar, para ir de júnior para pleno, por exemplo. Então, você vai conseguir ter esse controle, beleza? Bom, dito isso, vamos explicar como está funcionando, tá? Primeiro momento, a gente vai ir para a construção das bases, né? Então, como é que eu montei isso, tá? Então, eu deixei elas aqui no Planilhas Google, tá? E aí, como que está funcionando? A primeira planilha, ela é a planilha que eu dei o nome de ID Cargo. Então, o que tem dentro dessa planilha? Tem o ID do cargo, tá? O nome do cargo e o setor onde aquele cargo está alocado, tá? O ID do cargo, geralmente, o seu sistema, né, de RH é para ter algum ID lá. Se não tiver, você pode criar, tá? Porque esse ID vai ser importante para que as planilhas se amarrem, beleza? A segunda planilha, que eu chamei de detalhe cargo, ela consiste no seguinte: tem aqui o ID do cargo, o nome do cargo, a missão do cargo. Tem aqui também os requisitos, né? O que são esses requisitos, tá? Vou até dar um zoom aqui para que vocês consigam ver melhor. É o que o cargo precisa, então, formação, conhecimentos, certificações, tá? Algo que aquele cargo precise, tá? E eu deixei aqui também, caso você queira trabalhar assim, isso separado. Então, numa coluna tem a formação, na outra coluna tem o conhecimento, na outra coluna tem idiomas, na outra coluna tem certificações e na outra coluna tem a experiência, tá? Certificação, idioma, conhecimento, formação, eu deixei junto aqui na coluna requisitos, tá? A coluna experiência, ela tá separada mesmo dos demais, tá? Então, para você construir a sua base, você vai pegar aí as suas descrições de cargo, que talvez esteja, não sei, no Word, no PPT, em algum lugar, e você vai ter que tabelar, tá? Eu recomendo que você tabele mais ou menos dessa forma. Então, crie lá uma coluna de ID cargo, coloque o nome do cargo e vá separando em colunas o que você quer que apareça lá no Dash. Então, eu quero que apareça os requisitos, o nome do cargo, quero que apareça o tempo de experiência ou alguma outra coisa que é muito específico da minha empresa, você vai criando as colunas e vai alocando, tá? Para que a gente tenha a base dos cargos, ok? Segundo momento, eu optei por deixar separado aqui as descrições de cargo, tá? Se a gente vir no nosso painel aqui, eu chamei isso de responsabilidades, tá? Por quê? Porque geralmente as descrições ali são as atividades que a pessoa vai executar, elas vão ocupar mais de uma linha. Então vai ocupar então, por exemplo, são 3 tarefas, 4 tarefas, 5 tarefas, 10 tarefas. Eu optei por deixar isso separado. Você poderia aqui na Detalhes Cargos criar aqui uma coluna e chamar essa coluna de descrição de cargo e jogar tudo numa célula só, né? Colocando um embaixo do outro com uma quebra de texto, tá? Também funciona, né? Aí você tem que ver o que fica melhor para você, porque
Às vezes você vai ter que atualizar, às vezes você vai mandar isso para o gestor, para ele mesmo fazer. Tem que ver se ele vai ter ali a consciência de colocar tudo certinho. Então, eu optei por separar. Mas, se você entender também, você poderia deixar tudo junto, criando aqui uma coluna de descrição de cargo, tá? Não tem problema, tá bom? Porque a gente não vai fazer cálculo nenhum aqui, tá? A gente vai simplesmente arrastar as colunas para os campos que a gente quer, ok? E no outro momento eu coloquei aqui a matriz de habilidades, tá? Então coloquei aqui algumas competências amarradas aos cargos. Então tem aqui o ID do cargo, o nome do cargo, as competências, o nível e o setor, tá? Às vezes não é toda empresa que vai ter isso, mas caso você queira especificar algo nesse sentido, eu trouxe aqui o exemplo. Beleza? Então, expliquei aqui um pouco das bases, né? Lembrando que algo muito importante é esse ID aqui, que é o que vai fazer com que a gente consiga amarrar todas as tabelas, ok? Próxima etapa é os designs, tá? Então, o que acontece? Eu criei aqui uma capa, eu criei aqui o mapa de carreira, isso aqui é uma foto, tá? E eu criei esses layouts aqui de descrição de cargo, né? E do comparativo de cargo. Onde que eu criei isso, tá, pessoal? Eu criei isso aqui no Canva, tá? Então, eu fui lá no Canva, criei o mapa de carreira. Eu fui lá no Canva e criei esse espaço aqui. Eu fui lá no Canva e criei a capa, tá? Você pode fazer isso no PowerPoint, no Google Apresentações, no Photoshop, tá? Não é... A minha ideia é mostrar o passo a passo disso aqui, que não faz sentido, que isso vai mudar de local para local. Mas, acho que algo importante é que o mapa é simplesmente formas, tá? Que eu coloquei ali por cima e coloquei o nome aqui do nível do cargo, tá? E depois eu fui colocando os cargos com formas, tá? Então, isso aqui é puramente formas que você digita dentro. Coloquei aqui uma linha, coloquei aqui um ícone, tá? E o nome. Se você precisar de ícones, um site que eu recomendo muito é o flaticon.com, tá? Aqui você pode digitar várias coisas aqui e você vai ter aqui o ícone, tá? Quando você clica dentro do ícone, já tem aqui algumas opções, né, pré-formatadas de cor, mas você pode vir aqui em Edit Icon e mudar a cor do seu ícone, tá? Lembrando que para editar você precisa fazer aqui você precisa se cadastrar no site, né? Login e senha, né? Colocar um e-mail e uma senha. Beleza? Então eu expliquei de onde eu tirei os layouts, tá? Eu criei aqui no Canva e expliquei aqui as bases. Beleza? Beleza. Dito isso, vamos para o nosso painel. Nosso painel ele foi criado no Looker Studio, tá? Que também era conhecido como Google Data Studio, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o upload das bases, tá? Dessas 4 tabelinhas aqui. Como é que a gente faz isso? Com o seu Looker Studio aberto, eu vou vir aqui em fonte de dados, tá? Vou vir aqui em criar e vou vir aqui em fonte de dados, para que essa base ela fique disponível aqui, ok? Eu vou dar um clique aqui. Ao clicar aqui, ele vai me perguntar de onde que eu vou puxar a base. Eu vou vir aqui, planilhas Google, tá? Essas planilhas estão salvas lá no meu Google Drive e elas estão aqui aparecendo para mim, ó, tá? Que são essas planilhas aqui, tá? Vou fechar aqui que eu não preciso disso aqui, tá? Vou voltar aqui, beleza. Então, eu vou começar, tá, pessoal? Então, eu vou trazer aqui primeiro a ID cargo, vou clicar em conectar, e ao chegar nessa parte, você precisa verificar se ele classificou da forma correta, tá? Então, o cargo é o nome do cargo, o setor é o nome do setor, são texto. O ID do cargo é número, tá? Então, eu vou trazer como número, ok? Então, tá tudo certinho. Vou clicar aqui no ícone para voltar para lá, para a fonte de dados, e vou carregar a próxima. Então, vou vir em fonte de dados, planilhas Google. Eu trouxe o ID cargo, vou trazer detalhes cargo, que é onde tem o nome do cargo, os requisitos, o tempo de experiência necessário. E vou clicar aqui em conectar. Tá? Sem nenhuma dificuldade. E aí, novamente, eu verifico se ele classificou da forma correta. Se ele não classificar da forma correta, você clica aqui na setinha e verifica a opção que é a correta, tá bom? Então, mas no caso aqui, tá tudo certinho, tudo é texto, a única coisa que não é texto é o ID do cargo, que é número. Vou clicar aqui. Próximo aqui, criar, fonte de dados, novamente planilhas Google. Vou trazer agora a tabela de descrição de cargo, clique em conectar, aguardo o carregamento, ID cargo, novamente verifico se está tudo certinho, aqui está ok. Criar, fonte de dados, planilhas Google.
e trazer aqui a matriz de habilidades. Vou clicar aqui em conectar. Belezinha? Belezinha. Confiro aqui os formatos e beleza. Daqui, cliquei aqui fora. Posso começar aqui, por exemplo, pela ID cargo, tá? Vou clicar aqui na ID cargo e vou clicar aqui em criar relatório. Tá? Posso ir por outros caminhos, mas vou por esse caminho mesmo, tá? Vou clicar aqui em adicionar relatório. Prontinho, já jogou aqui dentro uma tabelinha, né? Para demonstrar as informações que tem na base. Renomeia para que você não se perca, né? Então vou chamar isso aqui de Bash Video. Beleza? Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é unir essas 4 bases, tá? Então a gente vai fazer uma espécie de PROC-V, tá bom? Só que eu vou precisar também trazer as outras bases, também, caso também até você precise delas para alguma outra tarefa, tá? Então vou vir aqui em adicionar dados, ó. E aqui eu não vou vir em conectar aos dados, tá? Vou vir aqui em minha fonte de dados, porque a gente carregou essas bases, tá? Então você carregou aqui a ID cargo, eu vou trazer também a detalhes do cargo, adicionar a relatório, deixar aqui dentro. Pode clicar fora, tá? Porque ele já carregou. Venho adicionar dados de novo, venho aqui em minha fonte de dados, venho aqui em descrição de cargo adicionar ao relatório, adicionar fonte de dados, minha fonte de dados, e vou vir aqui em matriz de habilidades e adicionar ao relatório. Prontinho, as 4 bases já estão aqui. Então, se você precisar delas para qualquer outra coisa, já está aqui dentro do Dash. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em recurso e vou vir aqui em gerenciar mesclagem, tá? E vou vir aqui em adicionar uma combinação. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse PROC-V, tá? Você aí também já utilizou o Power BI, vai fazer as conexões, tá? Chave primária ali, etc, tá? E aí, eu tenho que achar as bases aqui que eu carreguei. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui, nessa primeira tabela, é a minha tabela de ID cargo. Por quê, né? Porque em algumas dessas tabelas, o código do cargo ele se repete, principalmente lá na descrição de cargo. Só que nessa ID cargo base só tem valores exclusivos. Então, ou seja, eu não tenho ID repetido, tá? Então, por isso que eu vou utilizar ela aqui primeiro. Vou vir aqui em mesclar outra tabela e vou trazer aqui, ó, o detalhe cargo. Aqui, a partir daqui para frente, né, a primeira beleza, tem que ser essa. Mas daqui para frente você pode colocar na ordem que você desejar, tá? Então, fica a seu critério. Vou vir aqui em detalhes de cargo, daqui está detalhes de cargo, adicionar outra tabela e vou trazer aqui a descrição de cargo e vou vir aqui do lado e clicar novamente aqui em mesclar outra tabela e vou trazer aqui a matriz de habilidades, tá? Agora neste ponto, eu preciso indicar para ele qual vai ser o campo que vai unir eles, tá? Que vai unir todas as tabelas. O que vai unir todas as tabelas é o campo que eu nomeei de ID cargo. Então, eu vou pegar esse ID cargo e vou jogar aqui, ó, sempre na primeira aqui, tá? Que a gente não se confunda, ó. ID cargo. Se não estiver aparecendo aqui, ó, basta que você clique aqui em cima, ó, da primeira, ou vir aqui em adicionar dimensão, ó, coloque ID cargo e deleta o outro, tá? Por enquanto. Adicionar dimensão, ID cargo e deleto o outro. Beleza? Prontinho. Agora eu vou vir nessa opção aqui, ó, chamada configurar agrupamento. E aqui ele vai me dar, né, as opções aqui do operador join. Tem várias, eu vou utilizar esse mesmo, que é o basicão aqui, tá? É externa esquerda. E aí ele vai me perguntar, né, quais são as condições. E eu já deixei tudo certinho, porque eu só deixei as colunas de ID carga ali disponível. Então ele vai unir a ID cargo da tabela 1 com a ID cargo da tabela 2. E eu vou clicar em salvar. A partir desse momento, veja que essa segunda tabela aqui, o verdinho ficou mais claro, né? Ali indo para um cinza, talvez, indicando que esse agrupamento deu certo. Vou fazer isso com os demais, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o ID cargo lá da primeira tabela e juntando com o ID cargo da terceira tabela. Vou clicar em salvar. Novamente, vou vir aqui no último, ó, configuração de agrupamento. Ele está pegando o ID cargo lá da primeira tabela e juntando com o ID cargo da quarta tabela. Lembrando que você poderia escolher as outras opções caso você tivesse puxado ali para cima, tá? Caso você tivesse, né, deixado aqui, ó. Então, se você vir aqui e colocar mais dimensão aqui, por exemplo, o nome do cargo, ele aparece aqui para você, tá? Ó.
para você escolher. Mas não é o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou clicar em salvar. Então, prontinho. Eles estão unidos, tá? Então, a partir desse momento, todas essas tabelas elas vão se conversar. Beleza? Próxima coisa que você pode fazer é renomear essas tabelas. Tá? Então, você poderia chamar isso aqui de decargo. Você poderia chamar isso aqui de detalhe cargo, para que você não se perca, tá? Você pode chamar isso aqui de descrição cargo. E eu vou chamar isso aqui de matriz. Beleza? Aqui você também pode mudar o nome, porque quando a gente clicar em salvar, isso aqui vai virar uma combinação, e eu posso chamar essa combinação. Vou chamar isso aqui de combi carreira. Beleza? A partir desse momento agora, eu preciso escolher qual vai ser os campos que vai estar nessa combinação, tá? Então aqui da tabela ID cargo, eu vou trazer o nome do cargo. O setor eu não vou trazer, mas eu poderia também. No detalhes do cargo, eu vou querer os requisitos, que o que são os requisitos, né? Isso é importante. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O que são os requisitos, novamente, para vocês que relembrem. Os requisitos, eles são o que a pessoa precisa ter para ocupar aquele cargo, informação, conhecimento, etc. Beleza? Então, vou trazer os requisitos e vou trazer também a experiência, né? Que explica lá, precisa de 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, etc. E vou trazer também a missão do cargo. Beleza? Então, isso é que eu quero dos detalhes cargo. Então, essas são as coisas que eu quero. Na descrição de cargo, eu vou precisar apenas da descrição de cargo. Pô, mas eu não preciso trazer novamente o nome do cargo? Não, porque o que vai filtrar o nome do cargo já está aqui, ó. Vem da ID cargo, tá? Então, eu não preciso. Puxei para o lado. E aqui tem a matriz. Da matriz eu vou querer as competências e o nível. Beleza? Lembrando que caso você esqueça de algum campo, não tem problema. Você pode retornar aqui depois, tá? Então, fique em paz. E aí eu vou clicar em salvar. Clica aqui em fechar. Prontinho. Quando eu venho aqui no meu canto direito da tela, vocês vão ver que a combinação ela foi criada, que é a Kombi Carreira, e tem aqui exatamente as colunas que eu preciso. Caso eu tenha esquecido de alguma, basta que eu venha aqui em Recurso, Gerenciar Mesclagem, clico aqui em Editar, e vamos supor que aqui na descrição de cargo eu queria trazer, por exemplo, o setor. Você escolhe aqui o setor e clica em Salvar. Tá? Não tem o menor problema. Vou descartar aqui as alterações. E show de bola. Beleza. Agora a gente vai organizar a casa aqui um pouco. Então, o que eu vou fazer, tá? Vou vir aqui nesses 3 pontinhos demais, vou vir aqui em Theme Layout. Em Theme Layout, vou vir em Layout e eu vou vir aqui no tipo de navegação, tá? Porque o que acontece? Deixa eu colocar aqui até mais uma página para que vocês visualizem. Nesse momento, eu estou na visão de editor, né? Alguém que está editando o projeto. Agora eu vou clicar aqui em ver e vou ir para a visão do usuário, como que o usuário vai ver. Vocês podem ver que a navegação, né, os botões, eles estão ficando alinhados à minha esquerda. E eu quero que eles fiquem na parte superior. Então eu vou vir aqui em editar, nesses 3 pontinhos aqui, e vou vir em Theme Layout. Theme Layout, vou clicar em Layout, e tem aqui o tipo de navegação. Ele está colocando à esquerda, tá? Vou clicar aqui e vou colocar como guia. Você poderia ocultar, poderia colocar no canto superior esquerdo, mas eu quero como guia para que ele fique lá em cima. Então eu vou navegar a partir daqui de cima, certo? Muito que bem. Vou voltar lá em Theme Layout. Vou vir em Layout, vou descer, e aqui eu tenho o tamanho da tela. No tamanho da tela, ele colocou aqui por padrão o 4x3 paisagem. Talvez ele atenda, mas nesse caso aqui eu vou utilizar esse 16x9. Aí tem o retrato e tem o paisagem. Eu vou utilizar o paisagem, tá? E aí, você tem aqui também a opção de personalizar, tá bom? Aqui também tem a questão do modo de exibição, você pode testar isso, tá? Que na hora que eu estiver vendo, se eu vou utilizar o tamanho real ou se ele vai ajustar a largura do local que eu estou vendo, tá? Aí você escolhe aquela que mais lhe atende, ou que mais vai atender ao seu usuário. Certo? Muito que bem. Outro ponto eu posso vir aqui em página e eu posso utilizar essa opção aqui chamada configurações da página atual. Por quê? Eu escolhi o padrão aqui, né, 1366 por
768. Só que às vezes eu preciso que nessa questão da altura, né? Ou seja, na quantidade de conteúdo que eu preciso colocar para baixo da minha folha, eu preciso que ela fique um pouco maior. Então eu posso vir aqui em página, configurações da página atual, venho aqui em estilo e eu mudo aqui a altura, tá? Eu não mudo a largura, mas eu mudo a altura porque eu quero colocar mais conteúdo e o meu usuário vai ter que usar o scroll do mouse, rolar para baixo para conseguir ver todo o conteúdo, beleza? Aqui em página, eu vou vir aqui, posso clicar aqui, né, em página mesmo, aqui, ó, dá 2 cliques nessa opção, e ele vai me abrir essa parte aqui de relatórios de página. Então, vou fazer de novo, ó. Tem aqui página, não é essa, é aqui de baixo, eu venho aqui, dou 2 cliques, e ele vai me abrir esse campo aqui. Nesse campo aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Quando eu venho no meu painel aqui original, deixa eu abrir ele aqui, ó. Quando eu venho no meu painel original, eu tenho na descrição de cargo isso aqui, ó. Eu clico e ele me abre duas opções, tá? Isso é uma seção. Como é que eu vou criar uma seção? Vou clicar aqui em mais, né? E vou vir aqui em seção, tá? Deixa eu de novo aqui, seção. Beleza. Veja que a seção, até criou uma a mais aqui, deixa eu excluir. Veja que a seção ela ficou aqui com um pedacinho verde, tá? Vou puxar aqui para baixo, ó, enquanto que a página comum ela tá azul, tá? E aí eu vou dar um título para ela. Então clica aqui nos 3 pontinhos, clique em renomear e eu vou chamar isso aqui de descrições de cargo, tá? E dentro da descrições de cargo, eu vou colocar 2 páginas. Então, novamente, quando você clica aqui em mais, você pode adicionar uma seção ou uma página também, tá? Vamos adicionar uma página para demonstrar para vocês. Como que eu jogo essa página dentro da seção? Você vem aqui na página que você quer e joga aqui embaixo. Vem na página que você quer e joga aqui embaixo. Vem na página que você quer e joga aqui embaixo. Beleza? Essas páginas eu vou renomear elas. Então, eu vou chamar isso aqui de descrição de cargo. E vou chamar isso aqui de comparativo de cargo. Beleza? Vou adicionar também mais uma página, né? Posso retirar da seção, tá? Para retirar, ó, é só arrastar, ó. Vem no cantinho, onde tem esses 6 pontinhos aqui e coloca na ordem que você quer. Por quê? Esse cara aqui ele vai ser a minha capa, eu vou chamar ele de home. E esse cara aqui vai ser o meu mapa de carreira. Beleza? Prontinho. Lembrando que você pode renomear isso aqui a hora que você quiser, tá? Agora, vou vir aqui na home, 3 pontinhos, e vou vir aqui em selecionar ícone. Ao vir aqui em selecionar ícone, existem aqui algumas opções de ícone, tá? E você pode escolher, ó. Tá? Então, a minha home, eu vou escolher esse de página inicial, vou aplicar. O mapa de carreira, eu vou escolher aqui alguma opção que tem aqui dentro. Então, venho aqui, olho. E, esse aqui parece legal. Beleza? E as descrições de cargo. Venho aqui, selecionar ícone. E posso pegar, por exemplo, aqui eu peguei aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho facilmente. Para que não tome tanto tempo, posso pegar isso aqui, por exemplo. Prontinho. Então, agora eu tenho os espaços, né, reservados. Então, está no tamanho que eu quero. Já está aqui totalmente configurado. Então, o usuário ele vai ter essa visão de navegação, tá? E agora eu vou começar aqui a brincadeira. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a minha home, tá? Então, o usuário ele vai chegar e ele já vai ter aqui, por exemplo, você pode colocar, não é obrigado, tá? Um vídeo que vai explicar como é que funciona. Você pode colocar aqui até mais de um vídeo, tá? Então, você pode preparar, sei lá, talvez um material com algum diretor, algum gerente, sei lá, um CEO da vida, explicando que vocês valorizam carreira, etc. E coloca um passo a passo de como utilizar a ferramenta, tá? Então, no meu Canva, eu criei a minha capinha, né? Fiz aqui o download, então já está salvo aqui essa foto. Como é que eu vou inserir foto aqui? Vou vir aqui em imagem, eu posso fazer um upload por URL, né? Ou do meu computador. Vou fazer do meu computador. Clica aqui, esperar abrir, certo? Ela está aqui, ó. Prontinho. Então eu venho aqui, estico ela e prontinho. Certo? Próxima coisa. Como é que eu vou inserir vídeos aqui, tá?
é essa opção aqui chamada URL incorporado. Então você clica aqui, ele vai transformar o seu mouse numa cruz, né? E você abre. E aí é o tamanho do espaço, tá? Aí depois você pode editar o tamanho, tá? E aí o que ele vai te perguntar? Ele vai pedir um link, tá? Então você pode colocar aí algum link. Eu vou colocar um link de um vídeo do YouTube, né? Então você poderia preparar um vídeo, por exemplo, ou vários vídeos, né? Coloca lá no YouTube, né, como não listado, ou seja, a pessoa ela só vai conseguir acessar se tiver o link. E aí você pode jogar aqui dentro, tá bom? É um meio aí super simples. Então, em configuração, eu venho aqui, colo o meu link e dou Enter. Ele vai carregar o vídeo e você coloca no formato, né, mais adequado para que não fique quebrado. Aí você pode arrastar, colocar no alinhamento que você deseja, né, pode aumentar e diminuir o tamanho. Então a nossa capa tá prontinha ali para ser utilizada. Agora, o mapa de carreira. O mapa de carreira é também uma foto. Então preparei lá no Canva, coloquei lá bonitinho, tá? Você poderia fazer em PowerPoint novamente, Photoshop, etc. Fiz no Canva. Então o que eu vou fazer? Novamente lá em imagem, load do computador, e vou trazer esse mapa de carreira. Aqui não tem muito segredo, basta apenas que eu abra essa foto aqui, ó. E já é. Então, onde estamos aqui no momento, né? Editamos aqui os campos de navegação, colocamos o tamanho que eu achei adequado aqui, dividimos bonitinho aqui a parte de navegação para as pessoas navegarem da melhor forma possível, finalizamos a nossa home e o nosso mapa de carreira, para que o colaborador ele tenha a visão geral dos cargos que existem na empresa, das áreas, né? Um ponto de atenção aqui, quando a gente fala de mapa de carreira. Isso aqui eu coloquei um exemplo genérico, então a empresa tem 3 departamentos apenas, e eu coloquei ali os cargos. Caso a sua empresa tenha uma estrutura diferente, que provavelmente terá, o que você pode optar por fazer, tá? Você pode criar uma seção, né? Então você pode criar aqui uma seção, colocar várias páginas dentro dessa seção, tá? Vou colocar aqui páginas dentro de uma seção, por exemplo. E eu posso chamar, por exemplo, essa página aqui, ó, de setor 1, setor 2, né? Então vamos supor aqui, por exemplo, que aqui seja, sei lá, a produção, aqui seja, sei lá, por exemplo, o TI, aqui seja, por exemplo, o RH, tá? E aí eu chamo de mapas, né? E aí o que eu faço? Ao invés de deixar tudo colocado numa página só, a pessoa vem aqui, ela olha o mapa, deixa eu até arrumar aqui o nome, né? Ela olha o mapa daquela área em específico, separado, né? Sem olhar geral, tá? Ela vem aqui, clica aqui e fala, eu quero ver apenas a produção, eu quero ver apenas o TI, eu quero ver apenas o RH. Outra opção que você pode também optar, nessa ideia de utilizar uma página só, ao invés de dividir dessa forma, você pega e faz o seguinte, vem aqui nessa página, por exemplo, e sairia adicionando todos os mapas um embaixo do outro, tá? Eu estou dando aqui algumas opções, você pode ter várias outras, tá? Então você sai adicionando aqui a imagem, né, vamos supor, você adiciona aqui a imagem e colocaria um embaixo do outro. Aí você fala, pô, mas está sem espaço, a gente já vai resolver, ó. Você vem aqui em páginas, né, então ele vai entender que você quer editar essa página. Vem aqui em página, configuração da página atual, estilo, e aqui na altura você aumenta. Ah, aumenta para quanto? Você vai testando da maneira que você precisar. Acho que 2000. Então eu aumentei, ó. Eu criei um espaço para baixo, tá? Vou vir aqui em upload do computador e sairia adicionando os mapas, tá? Dessa forma. Quando você finalizar, você vem aqui em página, configuração da página atual, e diminuiria o tamanho de acordo com o que você precisou. Acho que aqui é 2.500. Opa, não. Aqui é 1.500, talvez. Opa, digitei muito. 1.500. Pronto. Né? Ficou até um pouco menor. Posso deixar um espacinho. 1.600. Beleza. E aí a pessoa cairia aqui dentro e rolaria para baixo. Tá? Então são algumas ideias de como você pode trabalhar esse mapa de carreira, tá? Algumas ideias, tá bom? Talvez nenhuma dessas ideias talvez agrade você, mas eu dei aqui algumas ideias que
opção simples e que provavelmente resolveria aí o seu problema, tá bom? Vou deixar isso aqui embaixo que a gente não vai utilizar ele, tá? Foi apenas um exemplo. Beleza, coloquei aqui meu mapa e agora a gente vai trabalhar aqui a descrição de cargo, tá? A descrição de cargo, eu criei um layout lá no Canva e vou trazer ela aqui para dentro. Vou clicar aqui, vou buscar ela no meu computador. Cadê ela? Ela tá aqui. Eu vou arrastar aqui, bonitinho. Prontinho. E agora a gente vai começar o nosso painel. Então, vou vir aqui em inserir e vou procurar aqui ó, a opção tabela, tá? Opção tabela e vou abrir ela aqui ó, debaixo do cargo. Já posso ir configurando o tamanho, tá? Não tem problema. Já vou ajustando, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que conferir é de onde essa tabela está puxando os dados. Ele está puxando aqui ó, da tabela e de cargo base. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele puxe lá da combinação que a gente fez no início do vídeo. Então, vou clicar aqui em cima e vou procurar. Ó. Então, tem aqui as fontes de dados adicionadas e tem aqui a dados combinados. Vou trazer aqui a combinação de carreira, que é da onde que eu quero que, de fato, puxe o dado, tá? Na minha tabela, na minha organização, o nome do cargo está neste campo aqui chamado cargo. Então, nesse caso, eu não precisei mudar. Mas se eu precisasse mudar, ou seja, se ele tivesse pegado uma opção que eu não desejava, que eu não desejo nesse momento, eu clico aqui em cima e escolheria, tá? Lembrando que esses nomes só estão aparecendo aqui porque nós renomeamos lá, tá? Se você não renomeia, ele aparece o nome genérico aqui, beleza? Então, prontinho. O nome do meu cargo, ele já está aqui. Só que ele está dessa forma. Então, eu preciso fazer algumas edições, tá? Primeira edição que eu vou fazer, vou vir aqui em estilo, tá? E vou desabilitar o mostrar cabeçalho. Não quero que apareça o mostrar cabeçalho. Vou desabilitar o número das linhas, tá? E vou desabilitar mostrar paginação. Então, aqui já tem uma modificação considerável. Você fala, mas está aparecendo vários cargos, tá? Mas a gente vai adicionar aqui um filtro onde vai ficar disponível apenas você escolher uma opção. Então, vai aparecer apenas um cargo ali, tá? Mas, seguimos. Posso vir aqui também em configuração e retirar aqui essa métrica, tá? Por quê? Ele está fazendo aqui uma contagem de quantas vezes está aparecendo esse nome. Não é isso que eu quero, então vou jogar fora. Agora aparece apenas os nomes. Outra opção que aqui em configuração eu vou desativar é essa opção aqui chamada de cruzamento de filtro. Por quê? Com essa opção ativada, a pessoa ela pode filtrar clicando no meu visual, tá? Não é isso que eu quero, eu não quero permitir isso. Então eu venho aqui e desmarco essa opção, belezinha? Ainda aqui em estilo, vou colar tudo lá para baixo, tá? E eu vou vir aqui em cabeçalho do gráfico. Em cabeçalho do gráfico, ele pergunta se é para a pessoa ver o cabeçalho quando ela passa o mouse por cima da tabela. Eu não quero deixar essa opção, então eu clico aqui e coloco não mostrar, beleza? Aqui existem algumas coisas relacionadas a alinhamento, então se você quiser deixar o seu texto centralizado, colocar à direita, colocar à esquerda, aqui é o local, eu vou deixar à esquerda, tá? Aqui nós temos a opção de cores da tabela, então tem aqui, ó, posso deixar a linha cinza, tá? Vou voltar aqui, ó. Posso deixar a linha cinza, a linha amarela, só que eu não quero deixar nada disso, tá? Eu vou deixar transparente. Aqui, deixa eu ver aqui novamente, transparente. Então, a minha tabela, ela vai ficar sem linha nenhuma, tá bom? Posso aumentar o tamanho, né, aqui em rótulo de tabela, então aumento o tamanho do texto, 8 pixels, 10 pixels, né, eu vou deixar aqui mais ou menos 14, não está um tamanho pequeno, 18. 18 está um tamanho ok, tá bom? Você pode mudar aqui a cor, a fonte, perdão, então você pode escolher alguma das fontes disponíveis e você pode também mudar a cor dessa fonte. Mas eu vou deixar o preto padrão mesmo, beleza? E vou colocar ali no tamanho que eu quero. Então, essa primeira tabela, ela já recebeu todas as edições que eu preciso, tá? Então, daqui por diante eu vou só copiar ela e mudar o campo que está mostrando. Então, a primeira parte ali da edição está feita. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em inserir e vou vir aqui em lista suspensa. Cliquei em lista suspensa e vou abrir aqui, tá? O espaço que você vai abrir, você que escolhe, tá? O que vai ser isso aqui? Vai ser o nosso filtro, tá?
Quando eu cliquei aqui, eu confiro se ele está puxando da fonte de dados certa, ele tem que puxar da nossa combinação. O campo que aparece aqui, você verifica se é o campo certo, aqui já deu certo, então eu quero que a pessoa filtre pelo nome do cargo, certo? Essa métrica eu vou tirar, que eu não quero que apareça, então eu quero que apareça apenas o nome, tá? Aqui, ele vai perguntar se você quer ver de forma decrescente, tá? Ou de forma crescente. Eu prefiro de forma crescente, né? Começando do A e terminando lá no Z. E aqui, ele te pergunta quantas linhas, né, você quer que apareça quando a pessoa clique nessa setinha, tá? Eu acho pouco provável que sua empresa tenha mais de 5 mil cargos, tá? Mas se tiver, você pode colocar aqui até 50 mil opções para a pessoa ir rolando para baixo, tá bom? Aí você escolhe. Outro ponto aqui é o seguinte, eu posso deixar aqui uma seleção padrão, tá? E é o que a gente vai fazer. Então, o que isso significa? Significa que quando o seu usuário ele abrir o painel, já vai ter uma opção pré-selecionada para ele. Isso não vai ocultar as outras opções, mas quando a pessoa cair lá dentro daquele painel, aquela opção já vai estar selecionada. Né? Tipo, ele já vai receber um bem-vindo. Eu vou optar aqui por escolher o cargo de jovem aprendiz, tá? E vou deixar filtrado. Então, quando a pessoa entrar no seu painel, é a primeira coisa que ela vai ver. Vou vir aqui em estilo e aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Tá em lista suspensa, tá? E a opção de ativar caixa de pesquisa está ativada. Eu recomendo que você deixe para que a pessoa clique aqui e ela possa pesquisar, tá? Mas ela não precisa rolar. Mas eu vou deixar ativado essa opção aqui chamada seleção única, para que a pessoa ela consiga, né, selecionar apenas uma opção por vez, tá? E no mais aqui, pessoal, é edição, tá? Então você pode mudar a cor de texto, pode aumentar o tamanho do texto, né? Eu posso até deixar um pouco maior, pode mudar a fonte, tá? Pode mudar a cor de cabeçalho, tá? Enfim, pode mudar as caixas de seleção, cor aqui é tudo edição. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Então, aqui já está me atendendo. Eu vou deixar assim mesmo, beleza? Mas essa questão de seleção única, a questão aqui de seleção de padrão, a questão de crescente e decrescente é importante. Então, a partir desse momento, o seu usuário ele vai cair aqui dentro, ele já vai ver o cargo de jovem aprendiz, porque você escolheu isso, né? Você pode escolher outra coisa, e ele vai filtrar aqui o cargo que ele deseja, beleza? Próxima etapa, trazer a missão, tá? Então, eu vou copiar essa tabela aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou ajustar aqui no espaço, ó. Tá? E agora eu vou mudar. Vou clicar aqui em cima, em cargo, e vou trazer missão. Tá? Aqui em missão, a gente tem que fazer um ajuste. Posso vir aqui em estilo, tá? E eu tenho essa opção aqui chamada ajustar texto. Então ele vai fazer a quebra de texto quando necessário, né? E aí você tem que ver, dependendo da quantidade de texto que tem, se você precisa aumentar a fonte, diminuir a fonte, tá? Atento a esses detalhes. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou trazer aqui a questão das responsabilidades, que são, né, as informações que eu tenho lá na minha tabela de descrição de cargo. Cliquei aqui em missão e vou trazer aqui a descrição de cargo. Então, essa é a visão que a pessoa vai ter. Ctrl+C, Ctrl+V. Alinhar aqui embaixo de requisitos. E vou trazer os requisitos. Prontinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar aqui a experiência da pessoa. Muda aqui o campo e vou trazer o campo aqui de experiência. Certo? Ctrl+C, Ctrl+V. Vou alinhar aqui habilidades. Prontinho. E aqui eu vou precisar de dois campos, né? Por quê? Eu vou precisar das competências e vou vir aqui adicionar dimensão e colocar o nível dessas competências. Certo? Aqui talvez eu tenha que devolver algumas coisas para essa tabela. Então eu posso vir aqui em estilo e falar o seguinte, eu quero que você mostre o cabeçalho, porque eu quero que a pessoa diferencie, né, o que significa cada lado da tabelinha, tá bom? Talvez aqui eu precise colocar uma cor nessa tabela, tá? Eu posso colocar ali uma cor no cabeçalho,
Eu posso colocar talvez uma cor na borda, tá? Ou você pode preferir preencher mesmo a célula, né? Então, quero colocar essa cor aqui, ó. E aí você decide se você quer colorir, por exemplo, as linhas ímpares, tá? Ou as linhas pares. Eu vou colorir as linhas pares, beleza? Pode mudar a cor de rótulo de tabela, bom, vou deixar aqui na cor preta mesmo. E pode mudar tamanho, pode mudar fonte, tá? Aí já é mais uma questão de edição, tá? E eu recomendo que você deixe essa opção de ajustar texto mesmo ativada, tá? Para caso tenha alguma coisa ali que fuja do seu espaço, você ajuste. E aqui, ele pergunta como que você quer o alinhamento. Aqui, como eu tenho duas colunas, ele cria dois espaços, né? O alinhamento da coluna 1, eu posso centralizar, por exemplo, e o alinhamento da coluna 2, que eu posso centralizar ou deixar à esquerda, à direita, etc. Você que vai escolher isso, tá? Então, a partir desse ponto, essa primeira página ela está pronta, né? Então, se a pessoa vem aqui, por exemplo, filtrar o analista administrativo júnior, as informações do júnior, quero ver o pleno, as informações do pleno. Beleza? Então, a sua primeira página, ela já está criada. Agora, pessoal, a gente vai para um outro momento. A gente vai para esse momento aqui, ó, do comparativo de cargo, tá? No comparativo de cargo, eu vou ter que aumentar o tamanho um pouquinho da minha página, tá? Então, vou vir aqui em página, configuração da página atual, estilo, e eu vou aumentar aqui para 2000, tá? Que foi o tamanho que eu fiz o meu layout. Isso não é uma regra, é de acordo aí com o tamanho da arte que você fez para ocupar o comparativo, caso você decida utilizar o comparativo. Então, eu criei lá a arte no Canva também. Acabei até perdendo ela aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Comparativo. Ela tá aqui criada, tá? Criei lá bonitinho e vou trazer para o meu painel. Fazer o upload no computador. Aqui ela tá aqui. E eu vou esticá-la. Vou esticar. Prontinho. Então, o espaço aqui já está reservado. Pessoal, o que eu poderia fazer? Eu poderia começar tudo de novo do zero, tá? Inserir, você traz aqui a tabela, edita a tabela, vai colocando, etc. O que eu vou fazer? Todos os campos que estão aqui, eles já estão na primeira página. Não estão exatamente na ordem que eu quero, mas estão já na página. O que eu vou fazer? Eu vou trazer tudo, ó. Então eu saio selecionando, tá? Como é que eu faço para selecionar mais de um? Segura a tecla Ctrl e sai clicando, tá? Ctrl C, vou lá e Ctrl V. Não está no tamanho que eu quero, mas tudo bem, você vai ajustando. Ó. Então você pega aqui, por exemplo, a parte de competências, de habilidades, joga lá embaixo. Pontinho. Habilidade você joga aqui. Você pega a experiência e joga lá no cantinho dela. Pega no cantinho dela. Você pega os requisitos e joga no cantinho dele. Tá? Pega os requisitos e joga lá no cantinho dele. Pega as atividades do cargo e joga lá no cantinho dele. Pega a missão, ajusta no tamanho adequado. Tá, e pega o nome e coloca lá no localzinho adequado dele. Tá. Beleza. Agora você pega aqui o cargo, né, o filtro do cargo e ajusta ele, tá? Prontinho. Primeiro lado ele tá pronto, tá? Para evitar algum tipo de bugzinho que pode acontecer aqui, porque, pelo fato de que a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, eu vou deletar essa seleção padrão, para não ficar apenas o jovem aprendiz, tá? Eu vou deletar ela. Vou filtrar aqui qualquer coisa, tá bom? E talvez seja interessante eu desativar essa opção de seleção única por enquanto. Depois a gente reativa, tá? Para não dar nenhum tipo de bugzinho. E aí eu vou selecionando tudo, ó. Seleciono tudinho. Os meus campos, né? Que eu acabei de ajustar. Dou um Ctrl+C, Ctrl+V. E coloco aqui do lado.
E aí você tenta alinhar, né? Se for possível. Ó, eu vou utilizar aqui como padrão, ó, o meu filtro, né? Então, filtro alinhado com filtro. Prontinho. Agora, o que acontece? Eu preciso indicar que esse filtro vai filtrar apenas esse lado e este outro filtro vai filtrar apenas este lado. Como é que eu vou fazer isso? Eu seleciono todos os itens do meu canto esquerdo. Botão direito, agrupar. Então, este filtro responderá apenas a este lado. E aí eu posso clicar no meu filtrinho aqui maravilhoso. Se você estiver com dificuldade de clicar no seu filtro, você pode clicar em uma das tabelas. Aí ele vai abrir as opções das tabelas e aí você consegue clicar no seu filtro, tá? Aí você coloca uma seleção padrão. Vou colocar o Jovem Aprendiz. Vou dar Enter. No estilo, vou colocar a seleção única. Então, prontinho. A pessoa vai conseguir apenas selecionar uma opção e já está por padrão o Jovem Aprendiz, tá? E do outro lado eu faço a mesma coisa. Venho selecionando tudo. Bonitinho. Botão direito, agrupar. Tá? E faço o mesmo esquema. Posso clicar numa tabelinha para ela abrir as opções aqui da tabela. Clico aqui no filtro. Vou colocar aqui por padrão o estagiário. Opa, você tem que escrever certo, então eu acabei escrevendo errado aqui. Estagiário. Prontinho. Vou vir aqui em estilo, colocar a seleção única e prontinho. Beleza? A partir desse ponto, seu usuário ele vai cair aqui dentro, ele já vai ver essa comparação e a partir disso aqui ele pode ir selecionando as outras opções. Beleza? Então como é que ficou o nosso painel? Ficou a home, ficou o mapa de carreira, ficou a descrição de cargo e o comparativo de cargo. Então, a pessoa cai aqui na descrição de cargo, cai aqui no comparativo de cargo. Beleza? Matheus, para atualizar, né? Como é que eu faço a manutenção disso? Bom, se algum cargo mudou algo, né? Então vamos supor que descrição de cargo. Ah, o auxiliar administrativo adicionou uma nova linha. Você vem aqui, adiciona uma nova linha, coloca o ID, coloca o nome e adiciona. Ou, se alguma linha mudou, né, tipo, adicionou alguma coisinha ali, mudou o nome de um sistema, alguma coisa, você vai lá e coloca. Você vem no seu painel, clica aqui nos três pontinhos e atualizar dados, vai atualizar. Se você precisar adicionar um novo cargo, pô, Matheus, criou um novo cargo, né? Então criou, sei lá, um cargo de, sei lá, presidente. Você adiciona aqui o ID, você coloca aqui o nome do cargo, você coloca aqui de onde ele é, né? Então, sei lá, PM. E aí você vai ter que colocar isso em todas as tabelas. Então, você vai ter que ir lá no detalhe cargo, colocar o ID 23, colocar o nome do cargo, colocar a missão do cargo, colocar os requisitos do cargo, colocar o tempo de experiência. Você vai ter que ir na matriz, coloca lá o ID 23, coloca o nome do cargo, as competências, o nível, tá? E você vai ter que ir lá na descrição de cargo, novamente, né? E colocar lá ID 23, nome do cargo e as competências e as atividades necessárias. E depois que você faz isso, você vai lá no seu painel, três pontinhos e atualizar dados. Beleza? Essa ferramenta ela vai facilitar o acesso aí dos seus funcionários à descrição de cargo, vai dar uma ideia de que competências, de que habilidades que eles precisam desenvolver para alcançar um outro cargo. Elimina muito Word, PPT, às vezes que tem aí perdido na sua empresa. É uma forma mais tecnológica, né? E aí você pode compartilhar, né? Colocar o e-mail das pessoas, deixar público, etc. Você pode colocar numa página de carreira na intranet, por exemplo, caso a sua empresa possua intranet. E esse acesso ele vai ficar muito facilitado para o seu colaborador. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Espero que eu tenha conseguido ter sido claro com vocês. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho. Se inscreva no canal.
dá aquela força para mim compartilhando o vídeo. E caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau, tchau.